No final do século XVIII surge o Reino Zulu, um poderoso reino localizado no sul do continente africano, mais especificamente na região da África Austral, onde hoje está localizada a África do Sul, Lesoto, Suazilândia e Moçambique. Um reino que revolucionou nas táticas de guerra, na capacidade de construir armas muito mais avançadas do que seus rivais daquela região e que enfrentou combates sangrentos contra colonizadores britânicos e os boeres, que eram em maioria holandeses que tentavam estabelecer um sistema colonial na mesma região. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje, junto do meu amigo Thiago Almeida, iremos historizar a África. Então, se você quiser saber mais sobre o que foi o Reino Zulu, vem com a gente. Toda essa história tem início com um jovem chamado Shaka, que teria nascido entre 1783 e 1786 e que viveu até 1828. Em algum lugar das redondezas da Cordilheira de Drakensberg e do Oceano Índico, na região conhecida posteriormente como Zululândia, teria nascido Shaka, cuja mãe se chamava Nandigi, e seu pai Sezangakona, rei de ascendência Nguni, um grupo linguístico banto. Mas tanto Shaka quanto a sua mãe foram rejeitados pelo pai, tendo que viver em situação muito difícil durante toda a infância. Diz a tradição oral dos povos Zulu de Dingiswayo, um suzerano do pai de Shaka, ficou encantado com a força e qualidade do jovem e por volta de 1808 o convocou para servir em seu exército como guerreiro. Em 1816, o ano da morte do seu pai, com apoio de Dingiswayo, Shaka matou seus meus irmãos e assumiu o poder do povo Nguni. Logo, Shaka rebatiza o seu povo com o nome Zulu, por considerar um nome que remete à batida de um tambor que impõe um maior respeito. Entre as primeiras mudanças impostas em seu reinado, Shaka reformulou seu exército guerreiro, criando um exército permanente, coisa que não existia naquela região, uma vez que outros reinos e tribos organizavam as suas forças apenas em ocasião de ameaça de guerra. Shaka estabeleceu novas estratégias também, implementou novas armas, escudos maiores revestidos de couro, um machado e lanças mais curtas, que favoreciam a luta corpo a corpo. E todo adolescente de 16 anos poderia ser convocado a compor o exército. Não bastava a valentia, era necessário ser eficiente. Relatos britânicos da época indicam que o exército Zulu possuía um contingente que variou entre 30 mil a 100 mil combatentes. O Reino Zulu era uma sociedade patriarcal, onde o homem era a figura de maior autoridade e também era permitida a poligamia. Quanto ao casamento, era comum a autorização matrimonial ser concedida somente aos homens com idade entre os 30 e 40 anos, e para o rei Shaka, essa regra era vista como uma forma de recompensa aos guerreiros de maior sucesso na carreira militar, que normalmente durava entre os 16 até os 60 anos de idade. A ideia de família, importante entre os Zulus, era utilizada em benefício da eficiência militar. Inclusive, havia destacamento de casados separados dos destacamentos de solteiros. A alimentação da sociedade guerreira era basicamente a base de carne. Também se cultivava bastante o milho. No campo político, o avanço Zulu e as sucessivas vitórias levaram à integração da região de Limpopo e do Zambeze. Shaka, quando vencia uma tribo inimiga, oferecia aos jovens do exército derrotado uma chance de não serem condenados à morte, desde que aceitassem fazer parte do seu exército, abandonando seus nomes de batismo e suas línguas maternas e se tornando mais um Zulu. As mulheres também eram incorporadas ao reino. Já os mais velhos eram assassinados. Isso tornou o exército de Shaka cada vez mais poderoso. Fato que, somado ao avanço da colonização britânica na região, levou a um processo chamado Mifekane, também conhecido como esmagamento de povos, como vimos no episódio passado,
onde houve muitas mortes e fugas por toda a região de Drakensberg. A capital do reino, de um nome um tanto complicado de pronunciar que eu vou tentar, Ungungundlovu, significa algo como semelhante ao elefante, informação que encontramos na obra do historiador Kizerbo, com tradução no português de Portugal. Ainda sobre a capital, é importante destacar que era localizada numa região de planície, sendo um enorme círculo rodeado por rios. No centro, havia uma enorme praça, que servia também como campo de treinamento de guerreiros, e a moradia do rei Shaka era cercada por uma muralha bastante espessa que era possível até 4 pessoas caminharem lado a lado sobre ela. E o acesso à capital era totalmente controlado. Com um exército de 100 mil guerreiros, foi possível expandir os domínios por diversas direções simultaneamente. Inclusive, a formação do reino do Lesoto, que falamos aqui em outro vídeo, se deu no ambiente de tentativa de fugir do avanço do reino Zulu na região da Cordilheira de Drakensberg. Os melhores conselheiros do Shaka acabavam se tornando os administradores das províncias dominadas. O povo Zulu era um grupo com muitos rituais, sejam rituais de celebração de vitórias, de mudanças de estação ou, sobretudo, rituais com muita dança, coreografia e com as armas de guerra em celebração ao líder supremo, no caso, o Shaka. Mas o reinado dele não durou para sempre, o seu declínio veio ainda quando o reino estava em expansão. Após uma batalha muito sangrenta, o Shaka determinou o assassinato de vários dos seus soldados que teriam recuado ou entregado suas armas ao inimigo. Essa decisão promoveu em seguida algumas deserções e alguns desses desertores seguiram para as montanhas e se organizaram como um grupo que se colocou como inimigo do Shaka. As fontes históricas indicam que o Shaka foi assassinado em 1828, provavelmente por seus meios-irmãos, e foi sucedido por Digane, um dos irmãos de Shaka, que teria armado esse assassinato. Mas Shaka entrou para a história. Alguns exaltam sua enorme capacidade de comandar um exército poderoso que dominou vários territórios. O colapso do reino Zulu ocorreu após uma série de conflitos com os colonizadores do Império Britânico ao longo da década de 1870. A guerra conhecida como Anglo-Zulu foi devastadora, pois não era possível fazer frente a um exército de combatentes armados com armas de fogo, quando seu exército tem como ponto forte apenas o confronto corpo a corpo. Mas a primeira investida britânica contra o exército Zulu, em janeiro de 1879, resultou na maior derrota britânica em território africano em um embate militar conhecido como a Batalha de Isandlwana. Um conflito que envolveu um exército britânico de aproximadamente 1.400 soldados equipados com as mais modernas armas de guerra da época, contra um exército Zulu equipado com armas infinitamente inferiores. Mas, por contarem com aproximadamente 20 mil soldados no conflito, os Zulu derrotaram os britânicos, o que obrigou os colonizadores a se organizarem. E na segunda investida militar, com uma força militar extremamente mais equipada, ainda em 1879, os Zulu foram dominados pelos britânicos. Em 1883, o reino Zulu passou à condição de protetorado britânico. Poucos anos depois, o reino foi dissolvido e passou a fazer parte da União Sul-Africana, atualmente África do Sul. Hoje, os povos Zulu vivem num território convertido em província da África do Sul, e esse território é conhecido como província de KwaZulu-Natal. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu e o Thiago, a gente decidiu modificar um pouco o nosso cronograma, tá? Agora a gente só vai ter 3 vídeos por mês, porque realmente 4 vídeos por mês fica muito pesado pra gente, principalmente porque a gente dá aula nas escolas aqui do DF durante toda a semana, e eu ainda tenho que também fazer vídeo pro meu canal e tenho outras responsabilidades. Então essa semaninha aí fica pra divulgar os vídeos, né, dar uma relaxada e também fazer os roteiros e também editar. Mas ainda assim, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem
compartilhem e se inscrevam para o canal continuar crescendo na nossa busca pela historização da África. Valeu, falou e fui!